Nascido em Ijuí, no dia 27 de março de 1949, filho de Otto Gustavo e Weili Elzafar, não sei se eu pronunciei certo. Casado com Nelly Far, pai do Rafael, Jonatas e Daisy, e com a nora Cristina, genro Rafael e os netos Gabriel, Murilo, Theo e Felipe. Formado em teologia pelo Seminário Concórdia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 1º de dezembro de 1974. Ordenado pastor no dia 12 de janeiro de 1995, colou grau no dia 28 de agosto de 91 e graduou-se em Serviço Social no dia 25 de novembro de 91, Universidade Federal do Espírito Santo. Exerceu seu ministério pastoral desde 75, atuando em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, na cidade de Soledade, depois Sarandi, também no Rio Grande do Sul, e Canoas. Lá no Espírito Santo, foi pastor em Vila Velha e Vitória. Atualmente, já foi conselheiro das Servas, da Liga de Servas Luteranas do Brasil, já foi conselheiro do Distrito Capixaba, hoje é pastor auxiliar na Congregação Esperança de Cariacica, capelão, administrador e assistente social da ALAS e integrante do DAS, Departamento de Ação Social da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Que currículo, hein, pastor? Muito nos alegra a sua presença, que Deus abençoe. Está com a palavra. Perdemos um tempo aí com esse currículo, é melhor deixar isso de lado. Mas foi um desafio para mim, que desde abril, acredito que nós já estamos conversando sobre esse nosso encontro, né? Então, isso ficou na minha cabeça, e valeu a pena porque eu pesquisei algo que eu não tinha ainda, assim, me deparado muito, que foi a igreja primitiva de Jerusalém, vendo ela nesse aspecto da ação social, né? Mas falando, né, sobre ação social é um tema, assim, realmente muito desafiador. É um tema, né, que incomoda muito a gente, tanto para aqueles que usam a ação social, como aqueles que contribuem, né, e que se compromete com a ação social. É algo que mexe com todas as pessoas. E nesse sentido, a ação social é desafiadora, em que muitos fogem e que outros abraçam e até perdem a vida por isso, como é o caso que nós vamos ver depois mais com Estevão, né? E o que é ação social? Ação social é o interface do pecado, né? Por causa do pecado é que existe ação social. É por causa do pecado que existe Cristo. E daí nós vamos ver que a ação social é Cristo, né? É o amor, né, de Cristo que vem para compensar aquilo que nós perdemos. E todos os seres humanos, eles praticam ação social. Até na nossa estatística da igreja, muitos dados são suprimidos ou não são informados porque as igrejas, as congregações, as comissões de ação social acham que não é ação social, né? Mas a ação social, ela, na sua complexidade, ela atende desde as mínimas atitudes, como também as grandes realizações. Então, todo ser humano pratica ação social. O Max Weber, ele fala na ação social racional, com relação ao fim. Por exemplo, ajudar o morador de rua. A ação social racional, onde tem os valores, em que a minha fé manda amar o morador de rua. E tem a ação social afetiva, que é a conduta orientada por sentimentos motivadores. Eu não posso ver um morador de rua sofrendo. E também a ação social tradicional. A família praticou e continuam praticando. E como meus pais sempre doaram sangue, eu também vou doar sangue. No dia de Cosme e Damião, eu vou distribuir balas para as crianças e assim por diante. E existe o próximo ponto agora, o conceito do serviço social.
O serviço social, ele leva à prática acadêmica de que o assistente social, ele trabalha para a defesa dos direitos do cidadão e a luta para maiores conquistas dentro da política pública. É algo que se envolve mais, assim, mais externamente do que com a pessoa. E partindo agora para a ação social cristã, que a gente vai demorar mais tempo, em que não está o ser humano pessoal nessa ação, mas é algo que Deus é o protagonista. Então, a ação social cristã tem Jesus como a fonte, a referência, o modelo, o exemplo para a prática social. E em Filipenses, eu gosto muito desse texto, Filipenses 2, 1-8, Paulo escreve: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam como Cristo assumiu a nossa culpa, a nossa necessidade, se colocando no nosso lugar. E ele é a nossa inspiração. E nós somos frutos, né, deste amor. A partir desse amor é que nós, então, vamos trabalhar, vamos fazer a ação, vamos praticar a ação social. E Jesus mesmo disse, né, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. E em Mateus capítulo 25, versículo 40, ele fala: quando vocês fizerem a um desses mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Quer dizer, quando nós praticamos algo, essa pessoa ela já recebeu, ela já foi alvo do amor de Deus. Quer dizer, nós vamos ao encontro do próprio Cristo na nossa ação da ação social. Veja que maravilha, que beleza, diferente dos conceitos de Max Weber, ou mesmo do academismo do serviço social. Então, nós podemos dizer que a ação social se origina no coração de Deus, é confiado ao coração humano para retornar através do próximo, do seu coração, para o coração de Deus. O próximo ponto. E aí, então, a Igreja Luterana, ela pratica esse tipo de ação social. E é interessante que a nossa igreja, ela sempre praticou ação social de uma forma, assim, espontânea, de uma forma muito pessoal. E muitos luteranos, como eu disse no início, nem imaginam que ele não pratica ação social. Mas a gente tem notícia dos lavradores, quando eles se reuniam para os mutirões, quando eles ajudavam a construir uma ponte, arrumar uma estrada, ajudar na carneação, tudo isso está dentro da complexidade também da ação social. E até 2014, dá para dizer assim, que a nossa igreja, ela não teve assim uma administração institucional, promotora da ação social em si, a não ser pelas pregações, pelos estudos bíblicos e artigos que foram escritos, mas foi uma iniciativa muitas vezes pessoal. A nossa igreja foi fundada em 1904,
Em 1946 surgiu a Santíssima Trindade com asilo e o orfanato através de uma iniciativa pessoal do pastor Guedra, né, que foi algo assim ocasional. Em 1966, a professora Naomi Vart criou a Escola para Surdos, e em 1968, a dona Maria Machado, que iniciou um trabalho de ação social, depois não pôde continuar, e nos confiou todo esse trabalho a nós, que nós temos hoje a querida Elca, e o Centro Comunitário e Social Dorcas também foi a iniciativa do pastor Nelson Kissler. E a fundação da AESE, por exemplo, ela surgiu em 1996, assim, como algo institucional, se pensando em algo organizado. E em 2006, aí nós tivemos secretários de ação social que foram indicados, convidados e eleitos. E somente em 2014 é que a igreja, então, teve essa coragem de criar o Departamento de Ação Social, algo mais consistente, mas isso levou, né, 110 anos depois. Isso aconteceu na convenção de 2014, inclusive aqui no Espírito Santo. Nós temos muito o que fazer, né, primo? Nós temos muito o que fazer em termos de ação social na igreja, né? A própria história já mostra isso, né? Iniciativas isoladas, né, desde o seu início. Sim. Aí, e também concentrado numa questão geográfica apenas lá no sul, na região sul especialmente, né? Hoje tem até uma ou outra entidade fora do eixo Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também acho que deve contar nos dedos de uma mão, talvez, se existe. Posso estar enganado? Me corrija, né? Não, então, tá certo. Ficou concentrado no sul e ainda está muito tímido ainda, né? E a ação social foi, assim, muito pulverizada, digamos, né? Não, foi algo, assim, mais essas iniciativas particulares e temporárias, não foi... aconteceu a ação social, mas, assim, não como um programa, né? Mas como algo como o Max Weber mesmo coloca, né? Por tradição, por um insight, uma motivação particular, mas não algo assim consciente, algo mais comprometido, digamos. E eu digo que hoje, né? Hoje a gente tem uma administração mais robusta, nós temos programa, nós temos uma referência para o pastor Ayrton Schroeder, nosso vice-presidente, que é o coordenador da ação social. Ele está, né, acompanhando, né, todas essas iniciativas também, e temos disponibilidade de aliás, que o nosso departamento é o mais pobre da igreja, mas nós temos um pequeno orçamento que a gente pode administrar também. E temos um programa, né? Temos que já é um avanço, né? Isso é muito bom, mesmo que ainda uma verba ainda limitada, mas já é um avanço, né? Estruturar mais essa área, né? E é uma conquista, né? E agora, eu acho que é uma herança que a gente tem, né? Por exemplo, a nossa igreja-mãe dos Estados Unidos, ela era chamada assim mesmo, né? Nós éramos como a filha. Nós fomos muito mimados pelos Estados Unidos, pelos irmãos americanos, que foram, assim, generosíssimos conosco, né? Eles cuidavam da nossa missão, investiam na nossa missão, investiam na seguridade dos nossos pastores, eles participavam das construções dos templos, eles financiavam os nossos veículos, cuidavam da educação, da formação, né, do doutorado, do mestrado e assim por diante. A Hora Luterana, né, até ano passado ainda, era uma grande filha, né, da missão dos Estados Unidos. E agora nós estamos assumindo essa independência também da Hora Luterana, que é um grande braço missionário e social da nossa igreja. Então, interessante, né, que
É muito bom o senhor ter falado sobre isso, né? E o americano, a nossa igreja nos Estados Unidos já tem esse viés assim social mesmo, né? A questão da seguridade, tem essa preocupação já desde a sua fundação, né? E quem sabe a gente pode herdar isso aí também, continuar esse legado dos americanos aí conosco, né? Nós estamos compartilhando, por exemplo, agora com os irmãos africanos, né? Que isso. Nós temos esse investimento, acho que é algo que já é um fruto, né, desse isso. trabalho também dos americanos, né? Legal. E agora essa nossa herança, né, ela trouxe muitas coisas boas, mas também ela gerou, né, no meu modo de ver, assim, um comodismo muito grande. Criou muitos estigmas, muitos paradigmas, muitas tradições, muitos preconceitos, além de que nós temos a nossa etnia germânica, que também ela é toda singular, toda especial, e isso também influencia no nosso modo de ver e de desenvolver a ação social em nosso meio. Mas vamos para o próximo ponto. Então, hoje eu vejo a igreja assim com muitas mudanças, né? De 2014 para cá, a gente tem sentido essa mudança. Por exemplo, hoje o voluntário luterano, ele tem já uma leitura social muito boa. Ele exerce a sua cidadania e luta pelos direitos, né? E já supera com facilidade os preconceitos, tem conceito de comunidade, participa, né, da comunidade, do trabalho comunitário. Ele acolhe melhor o pobre, ele vê o pobre já não como um preguiçoso, mas como uma oportunidade para ajudar. Ele já é sensível ao depressivo e não cobra a reação pela fé, digamos assim. Ele já considera o desempregado também. Ele não se assusta. O preso, ele já é solidário ao enfermo, ao dependente químico, aos imigrantes e imigrantes. Estamos fazendo um grande trabalho no norte e também no sul com os imigrantes. E o luterano já dá um bom testemunho de ação social no meio em que vive, participa de campanhas, compartilha os bens com o próximo, é tolerante com o pecador e quer ser mais acolhedor também. Hein, pastor? Sim, é muito senso comum, ou de fato é uma realidade. A gente ouve muito que o brasileiro é muito solidário. O que o senhor acha sobre isso? Realmente, e o brasileiro luterano também acaba sendo muito solidário, por consequência? Eu estou curioso para ver o resultado de uma pesquisa, ainda que eu não tive acesso a ela, onde a gente tem uma pergunta lá o quanto que nós somos acolhedores, né? Essa informação não recebi ainda, estou curioso para isso, mas eu tenho, assim, dentro da nossa convivência, eu acho que temos um grupo assim aterogêneo, né? Tem uns que são mais, outros que são menos, mas, de um modo geral, eu vejo assim como muito positiva a reação. Eu acho que está dentro, mais ou menos, do clima brasileiro também. Não dá para desfazer ou desmerecer também a atitude do luterano em si. Uhum. Antes de a gente passar para o próximo tópico aí, né? Só compartilhando um pouquinho, interrompendo um pouquinho aí, pastor. Eu já tive trabalho numa favela em São Paulo, né? A gente teve um trabalho missionário lá, e a gente percebia e via que dentro daquela comunidade, dentro daquela favela, havia realmente uma parceria muito grande entre eles. Se acontecesse alguma coisa, o barraco pegasse fogo, todo mundo se solidarizava. Então estava sempre juntos, estava sempre apoiando. Se alguém precisava de um remédio, ela comprava. Então, assim, entre eles havia muita parceria, assim, muita solidariedade, né? Então, fica aí um exemplo muitas vezes, né? Às vezes o pessoal mais humilde tem mais coração, compaixão com o outro, né?
Hoje, por exemplo, a gente não diz mais assim que depressão é falta de fé, por exemplo, e quando alguém está numa pior, dizer por que você errou, né? Ou se alguém faz um pedido, responde assim, lute para ter as coisas assim como eu lutei, né? Ou também, né, para os imigrantes, dizer assim, por que você não ficou no seu país, vem poluir o nosso, ou eu não ajudo o bêbado, e coisas terríveis, né? Por exemplo, a igreja, ela fazia reunião assim, para expulsar as pessoas quando estavam assim, numa carência social terrível, né? Por exemplo, quando uma menina, por exemplo, num namoro, ficou grávida e tal, aquilo era julgado, condenado e enviado já para prostituição, né, direto. Então, havia certas coisas, né? Por exemplo, eu fui criado assim, muitas vezes também, como Deus, né? Era um Deus juiz, Deus vai lhe castigar, Deus está zangado com você, em lugar de receber apoio, de receber um acolhimento, né? Um afago, um acolhimento, né? E nesses 6 anos, né, nós temos então o DAS, que hoje ele é formado por seis integrantes, aonde regularmente se reúnem, pensam ação social, estão administrando. Então é um avanço muito grande. Temos então esse programa sólido, fundamental da ação social, e temos também uma rede de voluntários em todo o Brasil, quer dizer, são 59 distritos, e cada distrito tem um representante da ação social dentro do DAS, quer dizer, tem essa relação. Então, há uma troca muito grande do que está sendo feito, e isso está enriquecendo muito as nossas relações também, né? E os grupos estão interagindo, e então temos vários grupos de WhatsApp, né? A ESE já tem a diretoria, o DAS tem, os coordenadores da ação social do Brasil também já tem. Então, a ação social está acontecendo, está pipocando, ela está repercutindo, reverberando assim, em todos os grupos. Eu acho isso muito salutar, né, e positivo, né? Legal, isso é muito bom, a gente fica feliz, né, que tem muitas iniciativas. Eu até comentei do CLAS aqui, não sei se o senhor conhece, já ouviu falar do CLAS, pastor Danilo? Assim, não tenho muitas informações, não, mas já ouvi, sim. Já ouvi falar. Então tem muitas iniciativas bonitas aí que tem acontecendo. A própria ALAS, né, eu acredito que o senhor vai falar um pouco sobre a ALAS depois, né, para todo o Brasil e acompanhar também um pouco mais do trabalho da ALAS, também, que eu acho que recentemente ganhou uma premiação, uma titulação, melhor dizendo, né? Muito importante, né? Mas depois, no final, o senhor fala sobre a ALAS também, né? Muito importante falar sobre isso. Se der tempo, eu estou achando que não vai dar tempo. Então tá, vamos adiante. Mas vamos passar para... vou pular estruturas aí, né? Estruturas, já falei. certo. E agora eu quero nesse estudo que me surpreendeu, que é a igreja primitiva, né? A igreja de Jerusalém, e ação social. Então, eu li os capítulos 2 até o 7º de Atos dos Apóstolos, e eu fiz algumas observações. Então, vejam bem, a igreja de Jerusalém, pode mudar o slide. A igreja de Jerusalém, ela focou o trabalho na missão e na ação social. É interessante, as duas atividades, tanto no evangelismo como na ação social, caminharam juntas. Jesus também trabalhou assim, né? Ele sempre ele cuidava um pouco do corpo, um pouco da alma, do espírito da pessoa, né? E ele não tinha essa de olhar só para um lado do ser humano. Mas a igreja primitiva, ela logo encampou esse foco, ação social e evangelização. E aí, na organização da ação social, ela evoluiu muito. Foi a primeira convenção nacional ou internacional que ela fez sobre ação social. Muito antes do grande problema do Pedro e Paulo ali. Antes disso, eu considero essa reunião
para resolver, para a eleição da comissão da ação social, que são os diáconos, como eu considero como a primeira grande reunião, uma primeira grande assembleia. E a temática, dá para dizer, foi a ação social. Então, eu coloco isso, e para mim isso é importante, porque muitos pensam assim, que a ação social é algo delegado no segundo plano da igreja, que a ação social não faz parte, é algo ocasional, não temos essa responsabilidade. Meu negócio é pregar a palavra de Deus. Não dá para pregar a palavra de Deus sem considerar o lado social da pessoa, sem olhar para um todo do ser humano. Então, a igreja de Jerusalém nos dá esse exemplo, para mim, muito motivador, de cuidar também do lado social da pessoa, do neófito, daquele que está entrando na igreja, daquele que está na igreja, aquele que está sofrendo. A gente não pode ignorar o seu sofrimento, e nós temos uma responsabilidade com ele. E vejam que como eles se organizam. Eles fazem uma comissão de 7 pessoas e tratam o ser humano na dimensão do todo, né? Então, os apóstolos ficariam com o cuidado da sua alma, da sua salvação, da evangelização, do ministério da palavra e da oração, e a comissão da ação social ficaria com as outras atividades, com o bem-estar social da sua membresia. E era uma membresia heterogênea. E veja como essa igreja teve um problema agradável e surpreso, porque, de repente, 3.000 membros ali, né? E heterogêneos, eram judeus, eram os helenistas, que depois criaram um problema ali para os apóstolos, e eram os gentios. Eles não tinham templo, não tinham estrutura, não tinham programa, e a ação social foi trabalhando isso aí. O próximo ponto, a administração social ainda. Aí, os pregadores, né, a igreja tinha grande desafio, os pregadores eram persona não grata, né? Eles eram discípulos daquele que foi crucificado, que foi morto, que foi Jesus, e que era odiado, né? Então, e eles tiveram a coragem de ser pregadores, e eles foram lá no ninho das cobras, né? Eles foram visitar os templos, sinagogas, e eles iam por tudo que era lugar, pregando o evangelho. Então, eles não tendo lugar, mas eles se reuniam, né? Ou era nos templos, era nas praças, era nas casas, não tinha problema. Então, o serviço social, ele é assim, ele aonde está, ele trabalha, ele produz, ele encampa, ele assume, ele não tem ruim, ele faz as coisas acontecer, como também a administração social da igreja primitiva também foi assim. Eles assumiram a bronca, não tinham, mas faziam as coisas acontecer. E às vezes a gente acha assim, não, porque não vou fazer, não vou utilizar, não, desprezo os equipamentos, os recursos. E às vezes nós temos tantos recursos, né? Nós temos tanta possibilidade de a gente poder utilizar. Só um momentinho aí, talvez eu tenho que cuidar da minha bateria. Ok. Gabriel, traz o meu carregador, por favor. Está no quarto ali. Pode. Mas podemos continuar. Enquanto está em 15%, então dá para trabalhar um pouco mais. E aí, então, a igreja cresceu. A igreja de Jerusalém cresceu muito. Realizações, no próximo quadro aí, né? Realizações de sinais, de milagres, Eu não sei se eu estou no slide certo aí, pastor. Eu tô aqui mesmo, nesse slide mesmo? Isso aí, nesse mesmo. Esse aqui, né? Tá. Realização de sinais ali. Cura de um homem coxo. Isso. E aí, então,
Só notícias maravilhosas, a igreja ia crescendo, ofertas generosas, era só um coração, uma alma, era tudo comum, era uma sintonia, uma reunião assim, uma comunhão maravilhosa, né? Diz no versículo 34 de Atos 4, nenhum necessitado havia entre eles. Olha que maravilha, né? Um sonho, né? E também o trabalho do leigo, né? Aquela comissão funcionava, e funcionava bem. A igreja era unida e era lutadora. Mas também, próximo slide, surgiram os problemas, é claro. Onde nós estamos, onde é que está o ser humano, ali tem problemas. E surgiram muitos problemas. A prisão de Pedro e João foi uma coisa muito séria. E foi uma comoção da igreja. Aí veio o diabo que se intrometeu, né, no coração de Ananias e Safira. E o que aconteceu ali? Pedro teve que aplicar a lei, né, terrível. Aquilo sensibilizou a congregação também. Então, foi um exemplo muito negativo, né, e triste para a própria igreja. A perseguição de Estevão também foi outro problema sério, e chegou, né, à morte. Veja, ali aconteceu o suborno, a corrupção, né, atiçaram as pessoas contra Estevão, diz a Escritura Sagrada, tiveram testemunhas falsas, expulsaram da cidade, o apedrejaram. Então, foi uma coisa terrível. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa até aqui. Não, eu acho que é isso aí mesmo. A Atos ali nos dá esse pontapé inicial aí da igreja primitiva, né? As primeiras organizações em relação à ação social e os primeiros problemas, como foi citado aí, né? E é interessante que a liderança leiga era muito ativa nessa questão social também, né? Geralmente os pastores, os pregadores, os apóstolos ali estavam mais preocupados com a questão da pregação do evangelho, mas eles não estavam deixando de lado a assistência também, eles tinham essa preocupação e elegeram então pessoas capacitadas, né, cheias do Espírito, para que pudesse cuidar dessa parte também, que era muito importante também, né? E às vezes a gente, quando lê a Escritura, né, nem percebe, assim, aquilo que está nas entrelinhas, né? Por exemplo, a igreja de Jerusalém, ela foi muito organizada, né? Ela tem as nomenclaturas que nós usamos hoje, mas que eles, na prática, executavam. Por exemplo, eles tinham um plano de ação, né? Essa primeira assembleia da igreja tinha uma temática, que era ação social. E tiveram a convocação, né, dos apóstolos e do povo. Quer dizer, às vezes a gente não gosta muito de reunião, a gente fica chateado com reunião, mas as reuniões são importantes. E essa reunião foi extremamente importante, que nos dá uma diretriz como igreja para nós hoje ainda. Quer dizer, isso não mudou. Isso que é interessante, né? A prática da igreja, da ação social da primeira igreja cristã, ela ainda continua valendo para nós hoje. Ela reafirma o seu plano de ação, quer dizer, ela teve um problema sério, ela falou assim, bem, vamos deixar de lado o negócio de ação social? Não, vamos continuar com a ação social e vamos continuar com a pregação. Então, valorizando e dando o mesmo peso, tanto para a ação social como para a evangelização. E eles reafirmaram esse plano. É claro que eles analisaram o problema, refletiram, chegaram, né, naquele consenso de que tinha problema e que tinha que resolver. E aí os próprios apóstolos confessaram, olha, nós somos incapazes, nós somos incompetentes de administrar a igreja dessa forma. Nós temos que mudar. A igreja está insatisfeita, e era uma verdade. E eles tinham razão. E aí, então, a igreja conservou o foco e
corrigiu as falhas. Acho que é isso que tem que fazer, cara. E talvez hoje tá necessário, talvez hoje é necessário a gente voltar ao que Jerusalém fez, a igreja de Jerusalém fez. Porque quando a gente fala de administração, né? A administração, nossa, muitas vezes é pífia, é terrível, porque os pastores muitas vezes são administradores, e aí ele não tem essa formação de administração, isso traz problemas, traz dificuldades, aí também sobrecarrega muito os pastores, por isso às vezes a importância dos leigos trabalharem juntos, apoiarem, e a parte técnica também, que às vezes os leigos têm muito mais capacidade técnica do que o pastor que não estudou para aquilo ali, ele é técnico na parte teológica, bíblica, espiritual, de cura d'almas, né? E aí, muitas vezes, quando a gente vê a administração, como em organizações, seja escola, seja alguma coisa, às vezes o pastor, às vezes ele não tem aquele feeling, né, a pegada. Assim como os apóstolos ali, a incapacidade apostólica, né? E a igreja ficou toda insatisfeita, tiveram que ter uma nova liderança aí, né, mas corrigindo as falhas, mas focando sempre em Cristo, né, e nas pessoas também, na assistência social. Acho que é importante a gente... É uma crítica que eu faço também, né? Mas é importante a gente conversar sobre isso, né? Eu te digo mais, né? Eu destaco o momento da nossa igreja hoje. O leigo, ele está mais assumido, ele está mais avançado, ele está mais corajoso também. Isso. E a ESE, por exemplo, o seu Valdir é o primeiro presidente da ESE que não é pastor. Eu acho que é um grande avanço, né? E com Parabéns. o conselho diretor... E com o conselho diretor, né, de 2014, que eu estou acompanhando mais de perto, mais diretamente, os leigos eles estão assumindo essa bronca de assumir a parte importante que é papel deles. Então, Exato. Eu acredito que é salutar, né, quando o leigo também assume essa responsabilidade. Exatamente. Aí é o equilíbrio, né? Aí as coisas caminham de maneira mais harmoniosa, né? Então a igreja não é só o pastor, né? São pastores e leigos juntos, cada um fazendo o seu papel, cada um ajudando o outro, né? Não é excluir, agora vamos excluir os pastores, vamos tirar tudo, não é isso. Mas trabalhar em parceria mesmo, em harmonia, né? Tentar casar esse trabalho aí. E o pastor não precisa se ressentir, dizer, eu vou perder minha autoridade, não sei o que. Eu acho que, né, às vezes a gente, como pastor, a gente tem aquele medo, né, de confiar, mas eu acredito que tem que haver esse equilíbrio, né, essa autocrítica, esse bom senso. E aí, então, eu anotei algumas coisas da igreja primitiva ainda, que ela organizou o seu plano de ação. Antes de a gente ir para o plano de ação aí, a Jeane, que é a nossa responsável pela ação social aqui no nosso distrito, né, ela é esposa do pastor Jonas Hart, ela diz o seguinte: precisamos aprender a executar a ação, assim como aprendemos a palavra de Deus e como ele espera que nós servimos uns aos outros. Aí podemos não ter necessitados, né? Casar aí a palavra de Deus com a ação, né? O serviço, é isso aí. É muito bom. Muito boa, boa colocação. Aí, então, a igreja, ela elaborou o plano de ação dessa forma, com critérios e requisitos, quer dizer, como é importante, né, com ordem e decência, e é o que vem ao encontro, né, também, do que foi dito agora há pouco. Conforme os dons e vocação. É importante, né, observar isso. E a ação social, realmente, né, a pessoa tem que gostar, né, tem que ter aquela vocação também, senão se torna algo como o Max Weber classifica, ou como o serviço social ensina, né, ser uma coisa mais profissional. Eu acho que não, acho que tem que ter o coração, tem que ter a fé, né, tem que ter essa revelação. Tem que gostar de gente, né? E a igreja exigia, né, apóstolo para ser apóstolo e leigo, né, para administrar a ação social daquela época. E homens de boa reputação. Como é importante esse compromisso também, né, com a moral, com a ética, e cheios do espírito e sabedoria. E isso servia não só a comissão da ação social, mas também era um requisito para os apóstolos. Quer dizer, aquilo que era requisito para os apóstolos na sua função do ministério da palavra também era
do Ministério da Ação Social. Então, é algo que corre junto. E a comissão era bem equilibrada, né? Eram 7 pessoas ali que estavam se dedicando para realizar, executar esse trabalho. E toda a congregação aprovou, né? Então, isso é importante, né? Que todos estejam juntos e concordando e entendendo, né? Qual é o foco da igreja, qual é o foco da ação social. E o que eu achei interessante é que era uma simples comissão de distribuir a comida, né, servir as mesas, mas com imposição de mãos e oração. Quer dizer, foram consagrados para esse trabalho. Quer dizer, a importância e a responsabilidade que existe nisso aí. Próximo ponto, então. Antes de ir para o próximo ponto, pastor, a nossa prima aí, ela diz, muito bom saber como começou e como está hoje a ação social da nossa IELB e como podemos ajudar os necessitados, né? Então, ela está agradecendo aí a história que foi nos apresentado, né, para a gente começar a entender mais realmente a origem para poder trabalhar aí na Civil Social. Muito bem, vou falar do Estevão, então, né? Grande Estevão. É a última parte aí, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Vamos lá, vamos lá. Agora, o Estevão, ele me surpreendeu, eu sempre li, assim, um tanto por cima, mas agora eu parei um pouco, eu refleti, tentei me colocar na situação dele e me impressionou. Como de assumir uma causa de fato e de verdade. E realmente a igreja selecionou as pessoas e o Estevão, né, ele foi selecionado, ele foi avaliado, ele foi escolhido e ele se colocou realmente de corpo e alma nesse serviço. A gente na igreja, eu já tive, assim, trabalhei com vários voluntários, e tem pessoas na congregação, assim, que são voluntários demais, né? Eles ocupam e assumem, assim, muitas atividades. E, no fim, prejudicam a pessoa, prejudicam a igreja, prejudicam a família, prejudicam o próprio trabalho. Eu sou dessa opinião que a gente tem que fazer uma coisa, mas aquele que né, que me identifica e fazer bem feito. Eu tinha uma senhora que era muito querida, ela está no departamento de cérebros de escola dominical. E como eu vi que departamento de cérebros tinha muitos e escola dominical tinha pouco, eu disse, olha, minha irmã, eu gostaria que você assumisse a escola dominical para valer, que você fosse coordenadora, se dedicasse, você tem um dom todo especial. E ela, graças a Deus, aceitou minha sugestão. E eu já saí 10 anos da congregação e estive lá 12 anos, e ela continua como professora de escola dominical, e todas as vezes que eu participo do culto lá, ela está lá orientando as crianças, está envolvida nesse trabalho. Eu acho que é isso aí. E o Estevão foi esse aí. Ele assumiu a ação social na vida dele e se dedicou ao máximo. E o Estevão, então, deixa alguns exemplos para nós, né? Ele confiou, amou e serviu a Cristo. Ele foi fiel até o final, foi um voluntário, né? E amou sempre e perseverou. Então, o que eu destaco por exemplo, é muito forte que Atos descreve dele. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Olha, que fé admirável, que testemunho, que dedicação, que coragem, né, de estar diante dos seus inimigos, tanto no julgamento, pelo sinédrio, né, com os anciãos, com os sacerdotes e todos ali procurando a sua morte, como também os algozes depois nas pedradas.
Então, essa história me emociona, me inspira. Né? Ele que fazia parte dos helenistas. Os helenistas eram um grupo que não era, assim, praticante do judaísmo na sua excelência. Eles eram um povo que era olhado assim, com certo desprezo. Ele estava mais na periferia. Hoje, um luterano que vai pouco na igreja, alguma coisa assim, que conhece pouco doutrina, que talvez não oferte, alguma coisa assim, mas esse Estevão, ele se tornou um grande e dedicado, né, servo do Senhor. E destacava-se pela fé que ele tinha em Cristo e o testemunho de sua obra. Ele conhecia, assim, a Escritura, né, desde Adão até Cristo, né. No seu testemunho, não conseguiu terminar o seu testemunho para falar de Jesus e já terminaram com ele por aí, levaram para ele ser apedrejado. Mas ele foi reconhecido pelo seu testemunho, pela sua igreja. Acho que isso é muito importante. Ele tinha o testemunho da sua igreja. E ele desempenhou, né, o seu trabalho, né, com fé e amor. Ele realmente fez a se diferença. destacou muito. Ele se destacou muito mais no seu testemunho, e foi pelo testemunho dele que ele foi apedrejado, do que na sua obra social. Né? Ele fez tanta coisa boa, mas isso não foi considerado mais. O seu testemunho é que foi julgado e condenado, e pelo seu testemunho ele morreu. Viu? Veja que ele praticava ação social. Isso que eu defendo, que nós, no nosso testemunho, tem aquela materialidade, tem aquela atitude, tem aquela palavra, tem aquele olhar, tem aquele achego especial humano em que a gente compartilha a fé, né? Compartilha o nosso espírito, os nossos valores, mas com gesto, com uma atitude mais concreta, mais material. E ele não desistiu, né? Foi até o fim. Ele podia ter suspenso o julgamento dele, podia ter suspenso o apedrejamento dele, mas ele enfrentou, ele não desistiu, e ele deu o testemunho. E eu acho fantástico, né? Ele, no meio ali, antes de morrer, as pessoas iradas ou com ódio no coração, querendo destruí-lo, querendo apagar ele, e o que ele disse para Deus? Olha, não lhes impute este pecado, quer dizer, não considera isso para condená-los. Então, é um amor, assim, extremamente grande, né? E hoje é uma coisa tão rara, né? Hoje as coisas percorrem mais por interesse, por receber, usufruir algumas vantagens, mas ele não, ele só tinha que a perder, perdeu a fé, perdeu a vida, perdeu todos os valores, perdeu uma história, mas ele continuou servindo. E é interessante, né, que a própria morte dele serviu, inclusive Paulo faz essa referência, que Paulo foi impressionado, quer dizer, reverberou no coração de Paulo essa morte do próprio Estevão. Então, eu acho que o Estevão deixa esse exemplo para nós, né, de servir a Jesus até o final, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. E ele fez uma escolha difícil, né, mas abençoada. E ele colocou, né, o Cristo no centro da sua vida, que também, né, Jesus é o centro da nossa vida. E então, acho que estou terminando agora, a base de vida de Estevão encontra isso para nós, que diz assim: sempre confiar em Jesus até o fim, sempre testemunhar Jesus, né, perante a igreja, perante os inimigos e adversários. Sempre viver o amor em Cristo
para Cristo e com Cristo. E aí, então, foi falado antes, né? Eu repito aqui, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e verdade. E, então, o exemplo de Estevão, o último ponto aí, enfrentar e administrar os problemas com fé. Problemas sempre a gente vai encontrar. Desafios a gente vai ter. Muitas coisas não funcionam. Eu tive uma experiência essa semana que me desgastou bastante lá na Alas, quando tivemos que arrumar hospedagem para 2 senhoras e criou um problema assim terrível, né? Muito grande. Então, quando a gente vai praticar ação social, a gente tem que estar preparado também para enfrentar os problemas. E nem sempre tudo é rosa, nem tudo é bonito. Não tem romantismo assim na ação social, porque você lida com problemas, você lida com pessoas que estão exatamente, pessoas que estão envolvidas nos problemas e esses problemas passam para você também. Então, mas é o nosso trabalho. Jesus também, ele foi nos amar e criou um grande problema para ele, né? Ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi torturado na cruz. Então, esse é o preço que a gente paga. Mas é aí que está a beleza do nosso trabalho. Então, hoje, problemas sociais, eles são nossos problemas. A gente está rodeado de problemas e é interessante, né? Quantos problemas que existem. A gente hoje não é pessoas com pedra na mão, mas hoje são pessoas com uma hipocrisia, com uma falsidade que nos destrói muito mais, né? Que nos desafiam para a gente olhar para essas pessoas e dar o nosso testemunho, a nossa contribuição na vida deles. Então, e hoje se fala muito em cesta básica, em ajudar as pessoas com dinheiro e tal, mas hoje as pessoas nem precisam tanto disso. Hoje, cesta básica, assim, está até sobrando, na minha opinião. Mas o que está faltando é pessoas com os olhos para olhar para as pessoas, ouvidos para escutar as pessoas, um colo para assentar as pessoas, uma paciência para caminhar com as pessoas e dar oportunidade para elas se manifestar. Então, o nosso desafio hoje é muito grande nesse sentido, porque está mais dentro da pessoa do que fora, né? A gente tem que ter, assim, um olhar especial, mais penetrante, né? Mais investigativo, mais humano, para perceber na transparência, nas imagens que são produzidas do ser humano para nos afetar, para nos envolver, para nos constranger, para as nossas reações, para as nossas atitudes. Porque é muito grande, né? O sofrimento aí, de repente você descobre que uma pessoa se suicidou, uma pessoa abandonou a família, uma pessoa se entregou ao vício, e outras coisas mais, e saiu da igreja e criou um problema, brigou e tal, porque essa pessoa, né, não foi percebida, não foi identificada, não foi atendida, não foi assistida. Ela deu vários gritos, mas não teve ouvidos para ouvir. Mas é isso, querido pastor Heber, eu estou chegando ao seu final. Eu tenho uma frase que eu fiz aí, não sei se todos estão lendo. Enquanto houver pessoas desabrigadas nas ruas ou aconchegadas em ricas mansões, sem o pão da vida, a fé o encontrará na casa do Pai Celeste para reparti-lo. Eu acredito que hoje o necessitado não é só o pobre. O necessitado da ação social da Igreja Luterana também é o rico, aquele que está na mansão. E às vezes a gente ignora, a gente tem medo, a gente tem restrições com o rico, né? A gente acha que o rico, ele é rico de tudo, mas talvez ele é muito mais pobre do que aquele que está morando na rua. Então, eu acho que nós temos
uma riqueza, nós temos o melhor parceiro, nós temos o melhor plano de ação social, nós temos todos os recursos, né, para oferecer esse pão da vida que todo ser humano precisa, tanto o rico como o pobre também. E eu termino, então, minha participação com o conselho de Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Acredito que o que Deus fez por nós é incrível. Somos eternos devedores e nunca vamos poder retribuir. Que privilégio que Deus nos dá de a gente poder receber o amor dele, viver o amor dele e compartilhar o amor dele também com tantas pessoas que, iguais a nós, precisam desse amor. E fica aí meu incentivo, a minha disposição também, né, enquanto Deus me der saúde e vida aí, para compartilhar e ajudar. E também, eu até não deixei o meu telefone e o meu e-mail, mas fica à disposição aí para quem quiser entrar em contato comigo. Não, qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato, né, entre em contato com a gente pode repassar aí o seu telefone, contato aí. Eu tenho um comentário aqui que eu gostaria de falar, mas eu gostaria, pastor, depois, que o senhor falasse assim, um minutinho, 2 minutinhos, sobre a ALAS, né? O que seria a ALAS? Né? Eu falei no começo que é assistência social, o que significa isso? O que faz a ALAS? Aonde está a ALAS? E qual é o seu trabalho lá, em frente a essa instituição? Bem, eu vou tentar resumir. A ALAS ela quebrou uma barreira, um paradigma, porque a igreja de 4 paredes, né? A gente tinha um conceito muito forte que era a igreja, ela tem compromisso com a palavra de Deus e olhar ela tem como algo assim de segundo plano. E na igreja aconteceu no ano 2000, 2002, um movimento assim de se falar já na ação social. E você que é daqui do Espírito Santo lembra que houve um movimento carismático da nossa igreja. E esse movimento carismático foi um clamor da igreja de olhar para fora, de fazer alguma coisa, e que nós não fazíamos. E a ALAS, ela surgiu dessa ansiedade da igreja de servir, de viver a fé compartilhada com o próximo. Então, em 2 palestras, uma para as servas, e foi nas servas que estourou esse estupim do desejo de criar a ALAS, e depois com os jovens, onde se formou uma comissão, e essa comissão, então, começou a planejar a criação da ALAS. E aí, selecionaram, viram o que era o mais necessário, que era uma casa de acolhimento para pessoas em tratamento de saúde aqui em Vitória. E aí, então, foi se consolidando esse projeto. E hoje nós estamos com 18 anos já de existência, e a ALAS, então, ela já também abriu o leque, né? Mas nós temos, então, uma casa de hospedagem de pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde, aqui na Grande Vitória, do interior, também de Rondônia, de Mato Grosso. Já recebemos da Argentina, Itália, Suécia, da França, pessoas que se hospedaram na nossa casa. E a gente tem convênios, né, especialmente com 5 hospitais aqui da Grande Vitória também, que nos fornecem esses hóspedes, e também as igrejas, né? Nós temos uma rede no Espírito Santo com as congregações que tiram 2% do seu orçamento para a manutenção da ALAS, e por causa da pandemia, em março, nós suspendemos as atividades da casa. Então, ficamos agora vamos ficar até o dia 9 de novembro, então, com a casa fechada. Apesar que temos alguns hóspedes lá, mas sem nenhum funcionário.
São assim, Desafiados, eles né? mesmos que administram. São reféns, mas não da igreja, do Covid. Eles são independentes, a gente fornece um pouco de comida, mas é eles que fazem a comida, eles que se cuidam e está na vida deles. Agora, a Alas, realmente, ela tem recebido muito apoio também, nós temos um deputado aqui que está nos apoiando, e que facilitou, hoje nós temos declaração pública de reconhecimento, tanto municipal como estadual, estamos procurando o SEBAS, amanhã a gente vai ter uma reunião para encaminhar o nosso requerimento para o SEBAS, então aí vai ficar completo assim SEBAS. Que é da ação social, né? Que é um reconhecimento federal, né? Então já tem o municipal, estadual e agora buscando o federal. Buscando o federal também, que vai se consolidar ano que vem, acredito, a gente já vai conseguir isso aí. E assim a gente tem muito apoio, né, da comunidade também, né? Temos assim vários parceiros e o nosso trabalho está muito diversificado, temos um apoio muito grande da Aula Luterana, da Sociedade Bíblica, a questão da literatura, e a educação também é muito forte, né, no trabalho da Alas, especialmente na divulgação da palavra de Deus. Então, e a gente, hoje, a gente está com 6 funcionários, dois que trabalham à noite, um coordenador e mais 2 com serviço geral. E a pouco nós vamos, então, recontratar essas pessoas. E esperamos, assim, que até março esteja normalizada as nossas atividades. E, graças a Deus, não temos problema financeiro, né, que a gente foi muito estratégico. Quando nós fechamos a casa, nós tínhamos o recurso para fechar, pagamos os direitos de todos os nossos funcionários, e assim nós salvamos o nosso patrimônio. Eu sei que muitas instituições não fizeram isso e hoje estão penando, né, com muitas dívidas, e graças a Deus assim a gente não prejudicou os nossos funcionários e preservamos o nosso patrimônio, que achamos assim extremamente importante, e agora podemos dar continuidade ao nosso trabalho. Porque, isso é muito bom, fico feliz em saber, né, e o senhor, além de pastor, também tem a formação de assistente social, né? Então tem o reconhecimento, tem a técnica também necessária, além da administração aí dessa casa, né? E isso a gente fica muito feliz também, para que realmente está em boas mãos. O meu propósito quando eu fiz serviço social foi de ter assim uma autorização de entrar em hospital. Não sei por que me veio isso na cabeça, que não o quanto que eu entendia de serviço social, né? E graças a Deus o serviço social me abriu, né, a cabeça, fazer uma leitura mais social, porque o serviço social é um curso que acho que todos podiam fazer, porque ele tem um leque assim enorme de psicologia, de estatística, de história, de análise, de pesquisa, antropologia, né, um pouco. Antropologia, sociologia, é uma coisa fantástica e é apaixonante, né, o serviço social. E hoje nós temos as estagiárias, tanto na escola federal como as particulares, né, a Unopar, a Anhanguera, tem alunos que nos fornecem estagiários, então, e é uma grande experiência para mim, que a gente tem uma troca, tanto na parte acadêmica, me traz novidades, como também eu posso me aperfeiçoar, né, no próprio trabalho da ação social, que é interessante. A minha esposa Vanessa, ela é também assistente social, ela tem essa formação, ela ficou feliz aí, né? Verdade, pastor, todos deveriam fazer, né? E a Jeane, ela cumprimenta também pelo trabalho, né, desenvolvido, e deseja bênçãos de Deus aí também para o senhor e a família, né? Pois é, a prima que eu não conheço ainda, talvez um dia a gente vai ter o privilégio, né, de poder trocar figurinhas mais de perto sobre essa área aí. Ela comenta também uma coisa aqui, né? Perfeito, pastor Danilo, hoje falta sensibilidade no ouvir e olhar o outro nas suas reais necessidades, né? E pegando um gancho, então, com essa fala dela aqui, eu queria, para a gente encerrar essa nossa conversa aí,
é a última, mais polêmica, para a gente fechar, né? Não sei se o senhor viu, não sei quem dos nossos telespectadores aí acompanharam também, na Netflix tem um filme, O Dilema das Redes, que mostra realmente a dificuldade que as pessoas vão ter e já estão tendo na questão das redes sociais, de modo geral, né? Como nós somos manipulados, como nós estamos com as nossas informações tudo na mão de poucas pessoas, né? E isso acaba sendo um problema. Mas a pergunta é o seguinte: nesse tempo de isolamento social, distanciamento social, e a própria internet que nos isola, como a gente vai trabalhar a ação social, que é o olho no olho, coração com coração, né? A gente está mais sensível à necessidade das pessoas. Eu acho que com o advento da internet, do computador, do celular, as coisas acho que tendem a ficar cada vez mais distantes e frias, né? Como é que o senhor vê daqui para frente a ação social nessa nova geração aí que está ligado, né? Que tem esse dilema das redes aí, que está envolvida com essa tecnologia toda e não tão sensível, talvez no meu entendimento, posso estar errado, espero estar enganado, né? Como o senhor vê o futuro da ciência social aí, daqui para frente? Eu vejo assim que a ação social hoje, ela tem esse desafio e o papel dela continua importante, né? Mesmo com as redes sociais. E hoje o serviço social, de modo geral, ele precisa trabalhar com as equipes, né? Porque a carência do ser humano vai continuar, tanto na parte material, na qual, né, é mais específico, digamos, da ação social, onde trabalha as relações, né, tanto familiar como comunitária e tal, mas eu percebo que ainda o serviço social ele não está assim muito atualizado ou avançado de um modo geral para essa mudança aqui. Eu acho que está pegando todo mundo de surpresa. Porque essa mudança foi muito rápida, né? Olha, o que demorou 100 anos, hoje, em um ano, as coisas estão... quando se fala em 5G aí, está nos assustando muito. E eu acredito que não é só, né, o serviço social, é também a própria igreja, né? A igreja está tentando, né, se atualizar, mas é um desafio, tem que se reinventar, enorme. Né? Tem que se reinventar. Mas eu acredito que o serviço social, ele nessa adaptação, ele tem alguns entraves, alguns desafios muito grandes, que, por exemplo, do contato, né, da convivência, porque aumentou os usuários. Hoje é incrível. Por exemplo, eu vi uma reportagem num bairro aí, uma fila quilométrica, aonde o corpo clínico ali e os cooperadores não estavam dando conta. E assim também é o serviço social, é a psicologia, é o recreador. Eu recebi ontem uma visita de um recreador e de um psicólogo. Eles tinham assim, todas as casas do bairro do Parque Moscoso para visitar, e não iam dar conta, né? E assim como o serviço social também não dá conta, né, de todos esses problemas. Demanda, né? E ó, essa demanda. E veja, nós temos problemas com os jovens, né, as crianças, que, por exemplo, aqui é muito forte, né, na Grande Vitória, a questão do tráfico, né? Como estão captando crianças de tenra idade já,
como suas mulas, como seus cooperadores, né, como seus distribuidores, aonde eles têm uma responsabilidade muito grande. E como a gente vai enfrentar isso, né? Como a gente vai trabalhar com isso? Para encerrar, então, pastor, a gente pede para o senhor fazer uma oração, pode ser? A gente orar, né, por todas as pessoas, orar pelo trabalho da ação social da nossa igreja, pelos voluntários, para que sejamos como Estevão, pegar o exemplo da igreja de Jerusalém, e que nós possamos, então, com amor a Cristo e amor ao nosso próximo, me servir. Pode ser, então, uma oração, por gentileza? Vamos fazer. Então. Querido Deus e bondoso Pai, queremos te agradecer e te louvar por tantas bênçãos que tu tens derramado em nossas vidas, pelo teu amor acolhedor e nos ter livrado de todos os nossos inimigos, como o pecado, a morte, o diabo, o inferno, e nos ter acolhidos como teus filhos para viver no teu reino e na tua comunhão. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse Jesus que tanto nos amou e que nos guarda e que nos protege. Pedimos a Deus que este amor, conquistado com sangue e suor e vida, não tenha sido em vão na nossa vida, mas que possamos praticar a verdadeira ação social que provém do teu amor e que é semeado em nosso coração e habitado nele, e que desperta para que as nossas ações possam chegar também ao coração do nosso próximo, e que os corações do próximo possam retornar a ti. Pedimos a Deus que abençoe todos aqueles que estão envolvidos nessa missão, de olhar para o próximo com carinho, de ser acolhedores, restauradores, de contribuir para o bem e para a harmonia da sociedade, especialmente para ir ao encontro daqueles que sofrem, especialmente a ausência da fé, do perdão e da tua misericórdia. Pedimos a Deus que olhe e abençoe as pessoas que estão sofrendo, especialmente nessa pandemia que nós estamos vivendo e que está ainda um tanto longe a solução, para que cheguem essas vacinas, para que possamos superar com mais facilidade. Olhe para todas as equipes que estão dedicadas e que assumiram esse compromisso de dar uma qualidade de vida e de administrar essas enfermidades e oferecendo uma cura. Pedimos a Deus que olhes para o nosso Brasil, para que as injustiças sejam superadas e que o amor possa equilibrar as nossas relações, especialmente capacite e assista os nossos governantes para que sejam sensíveis e que usem o poder não para se empoderar, mas para administrar as necessidades deste povo. E que o teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado, e que o teu nome possa ter sentido na vida de cada um. Tudo isso, Senhor, nós colocamos aos teus cuidados, te pedindo e te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.